A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Estamos estudando o Credo Niceno-Constantinopolitano, estamos estudando sobre Jesus, sobre a volta de Jesus. Quando o Credo diz, creio, que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Então, estamos estudando a nossa ressurreição. Como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos pelo poder do Espírito Santo. Então, nós vimos muito nas aulas anteriores e eu gostaria imensamente que você assistisse, participasse das nossas aulas anteriores, porque usamos muito a palavra de Deus, Agora nós vamos estudar nesta aula o Catecismo da Igreja. Então, pegue o seu catecismo e vamos ver o que a igreja vai nos ensinando sobre a volta de Jesus. Essa ressurreição dos mortos, dos que ainda estão vivos, também seremos ressuscitados, como estudamos na última aula, muitos de nós não morreremos. Jesus pode voltar daqui a 5 minutos, Me pegará aqui dando aula, você participando da aula, mas seremos um piscar de olhos ressuscitados, transformados. Então, aqui o Catecismo da Igreja, no parágrafo 1042, diz assim: a esperança dos céus novos e da terra nova. Então diz assim: no fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude, depois do juízo universal. Então, quando da volta de Jesus, primeiro os mortos ressuscitarão, nós seremos transformados, depois haverá o juízo universal. Muita gente me pergunta, do juízo particular. Acontece realmente. Quando você morre, quando nós morrermos, quando a pessoa morre, ela tem um juízo particular. Naquela hora é você e Jesus. Assim que você morre, assim que o Pai te leva para os seus braços. E naquela hora é no banquinho, você e Jesus. Não tem máscara, não tem jeitinho brasileiro, não tem nada. Você será julgado. E naquela hora você mesmo escolherá para onde você irá. Deus é tão misericordioso, tão amoroso, que Ele não envia ninguém para o inferno. Os que lá estão porque eles mesmos foram, eles quiseram ir. Não é? É isso que a igreja nos ensina. E isso é realmente maravilhoso. Agora, para aqueles que têm um problema com este lugar, com essa dimensão, com esse estado de alma que é o inferno, sinto muito te dizer que ele existe. Ele existe porque senão Nossa Senhora de Fátima não mostraria aos pastorinhos e para muitos outros místicos da nossa igreja. O inferno foi mostrado. E o próprio Senhor Jesus Cristo, por isso que ele diz, eu vos digo a verdade. E várias vezes o Senhor nos falou sobre o inferno, Se chama o inferno por causa da cultura judaica, Lá eles chamavam já de inferno um vale, uns lugares assim tenebrosos, ou de lugares que se queimavam lixos e um monte de coisa, mas assim, a palavra inferno, que se designa a este estado de alma, a este lugar, ele existe. E você não pode ir para lá, meu irmão, minha irmã, nem eu, nem você. Nós temos que participar da ressurreição dos mortos, temos que participar do reino de Deus. Por isso que aqui diz assim, ele é tão claro, o catecismo da igreja, o magistério, quer dizer, o magistério da igreja gritando aos nossos ouvidos: fiéis católicos, obedeçam, acreditem, se santifiquem. A sua santificação não ficará em vão, não é? Bom, vamos continuar aqui. No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude e depois o juízo universal. Depois do juízo universal, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma. E o próprio universo será renovado. Então, a nossa alma glorificada também, voltamos ao nosso primeiro estado como antes do pecado, não é? Então, voltaremos a ser plenamente imagem e semelhança de Deus, plenos na imagem e na semelhança de Deus. Aqui é um documento da Lumen Gentium, documento do Vaticano II. Então diz assim, Lumen Gentium, parágrafo 48, diz assim:
Então a igreja será consumada na glória celeste, quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas. Consumação na glória celeste. Você se lembra que quando nós começamos a estudar a volta de Jesus, nós lemos Mateus capítulo 25, que Jesus falou que o reino de Deus seria semelhante a virgens prudentes, 5 tolas e 5 prudentes. E as prudentes celebraram as bodas com o noivo. Então a igreja é chamada de esposa do Cordeiro. Mas um casamento, para ser consumado depois do ato religioso, ele precisa haver o ato sexual para que o casamento seja consumado. Então aqui se diz também que a igreja será consumada na glória. Então olha, isso é tão maravilhoso porque esse consumar o casamento com Jesus significa realmente a nossa ressurreição, onde o Espírito vem sobre nós e esse corpo mortal é revestido de imortalidade. Então somos totalmente ressuscitados. Como vimos na nossa última aula, o poder de Cristo ressuscitado, dele próprio ressuscitado, e porque Cristo ressuscita, ele nos ressuscita também, não é? Então, a Lumen Gentium vem dizer isso. Então a igreja será consumada na glória celeste, quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas, e com o gênero humano, também o mundo todo, que está intimamente ligado ao homem, e porque toda a natureza nos está submissa, tudo está ligado a nós. Então, o mundo que está intimamente ligado ao homem e através dele atinge a sua finalidade, encontrará a sua restauração definitiva em Cristo. Aleluia! Não é? É maravilhoso porque daí os animais já não morrerão, toda aquela história, porque hoje está vindo animal, o animalzinho morre e acaba tudo. Porque a alma imortal somos nós que temos, não é? O animalzinho, por isso que trate muito bem do seu animalzinho, porque para ele morreu, acabou. Para nós não, temos alma imortal. Por isso que não se come o corpo de um ser humano, né? Por quê? Porque ele é alma imortal, ele é feito imagem e semelhança de Deus. Parágrafo 1043, diz assim: então essa renovação que acontecerá por causa da nossa ressurreição, por causa da instauração do reino de Deus aqui, porque como eu falei nos encontros anteriores, Jesus já está no nosso meio, presente na Eucaristia, quando 2 ou 3 estivermos reunidos, mas aqui nós falamos da vinda pessoal de Jesus. Jesus voltará pessoalmente. Não adianta você querer se arrancar os cabelos, dizer que não acontecerá, porque acontecerá. É bíblico, estão nos documentos da igreja, e Jesus disse, né, que ele mesmo voltaria. Quando da sua ascensão, os anjos disseram, do mesmo jeito que vocês estão vendo esse Jesus subir, vocês vão vê-lo descer. Né? E para mim, e para você, para as virgens prudentes, eu estou fazendo de tudo para a minha salvação, porque o preço que eu não poderia pagar, Jesus já pagou. Agora eu preciso cooperar com a salvação da minha alma. Não é? Então, tudo isso é porque Deus nos ama. Então diz assim: esta renovação misteriosa que há de transformar a humanidade e o mundo, a Sagrada Escritura chama de céus novos e terra nova. Em 2 Pedro 3,13. Será a realização definitiva será a realização definitiva do projeto de Deus de, em Cristo, encabeçar todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Tudo por causa do pecado original, do pecado cometido por Adão e Eva, né? Dessa corrupção que entrou no mundo. Então tudo isso era um projeto de salvação, um plano de salvação para nós. Neste 1044, neste universo novo, que está em Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 5, a Jerusalém celeste, Deus terá sua morada entre os homens, enxugará toda a lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor e nem dor haverá mais. Acabou, gente. Sim, as coisas antigas se foram.
Para o homem, esta consumação será a realização última da unidade do gênero humano, querida por Deus desde a criação, e da qual a igreja peregrinante era como que o sacramento. Isso está na Lumen Gentium, também no documento da igreja, no capítulo 1. Então, nós somos a igreja peregrinante, nós já somos o reino de Deus aqui, né? Mas nós estamos assim, nós somos o sacramento disso, nós somos o sinal de Deus para que todos se convertam. Desculpa. Os que estiverem unidos a Cristo formarão a comunidade dos remidos, a cidade santa de Deus. Apocalipse 21, versículo 2. Os que estiverem unidos a Cristo formarão a comunidade dos remidos, a cidade santa de Deus, a esposa do Cordeiro. Apocalipse 21, 9. Esta não será mais ferida pelo pecado, não haverá mais pecado. Pelas impurezas, nada de impureza haverá. Pelo amor próprio, esse egoísmo, essa arrogância, esse pecado do orgulho, da avareza, que destroem ou ferem a comunidade terrestre dos homens. A visão beatífica na qual Deus se revelará de maneira inesgotável aos eleitos será a fonte inexcerível de felicidade, de paz e de comunhão mútua. Olhem que reino nós viveremos. Veremos Deus face a face, veremos Jesus, veremos a Virgem Maria, todos os remidos, todos os salvos. Estaremos juntos. Os seus santos de devoção aí, que não foi você que escolheu, você sabia? Foi Ele que te escolheu, porque Ele te escolheu para interceder por você, para que você fosse vitorioso. Você vai encontrá-lo, pessoalmente conversar com Ele. Quanto ao cosmos, parágrafo 1046, quanto ao cosmos, quer dizer, todo o universo, a revelação, olha a revelação com letra maiúscula aí, né? Quanto ao cosmos, a revelação afirma a profunda comunidade de destino do mundo material e do homem. Olha o que Romanos diz. Pois a criação, em expectativa, anseia pela revelação dos filhos de Deus, na esperança de ela também ser libertada da escravidão da corrupção. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores de parto até o presente. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo. Nós queremos que tudo isso aconteça, não queremos? Gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Romanos 8, dos 19 ao 23. Eu e você, todos os justos, o que vivemos na justiça, nós ansiamos a volta de Jesus, desesperadamente nós aguardamos a vinda do Cordeiro. Porque esse reino e todo o cosmos tem que estar conosco, participando dessa maravilha. E quando estivermos lá, você vai se lembrar, porque nós não perderemos a nossa memória. Você vai falar, que bom que eu fiz escola da fé, que bom que eu ouvi aquelas palavras, eu saberia que esse momento chegaria. E enquanto não chega, meu irmão, talvez você está passando um dia triste, uma dificuldade, um problema. Abrace essas palavras e saiba, o teu sofrimento não é eterno. Tudo isso vai passar. O que nos espera é novos céus e nova terra. Uma nova vida. Viveremos neste mundo. Gememos interiormente, né, como diz aqui, porque nós temos as primícias do Espírito em nós, essa ansiedade por justiça, paz, alegria, amor, que todos se amem, se respeitem, né? Então nós gememos inteiramente, suspirando pela redenção do nosso corpo e por essa transformação. 1047. Também o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado. Vocês devem estar perguntando, onde nós estamos lendo? Estamos com o catecismo na mão, né? Então também o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado, a fim de que o próprio mundo, restaurado no seu primeiro estado, esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos, participando da sua glorificação em Cristo ressuscitado. Isso foi Santo Irineu, lá no século II, que já nos deixou escrito, né? Que tudo isso acontecerá.
a fim de que o próprio mundo, restaurado no seu primeiro estado. Qual que era o primeiro estado? Aqueles dons préternaturais que Adão tinha. Adão não tinha dor. Adão não envelhecia. Adão não sofria. Adão vivia eternamente. Adão não adoecia e não morria. Tudo isso, esses dons préternaturais, nós teremos restaurados novamente. Então, por isso que São Irineu diz assim, a fim de que o próprio mundo, restaurado no seu primeiro estado, esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos, participando da sua glorificação em Cristo ressuscitado. Todo o cosmos nos servirá. Né? Então, gente, isso é maravilhoso quando nós vamos entendendo tudo isso. Então, eu não sei se ainda nós temos tempo. Então, nós vamos precisar agora parar, né, aqui nesta aula, para continuarmos o nosso assunto na próxima aula. Nós continuaremos, né, e veremos assim, como tudo isso acontecerá e como que eu e você precisamos, né, ter uma vida correta diante de Deus. Deus está vendo tudo que você faz, não para te acusar, porque Ele te ama. Quando ele enxerga que nós estamos cometendo um erro, a graça santificante que está em nós por sermos batizados quer que nós nos arrependamos e voltemos ao equilíbrio da nossa vida, dando frutos frutos espirituais a Deus, né? Amando, perdoando, vivendo em paz. E isso são as primícias do Espírito em nós, a seiva de Cristo que está em nós. Amém? Muito obrigado por estar conosco até agora e até a nossa próxima aula. Fiquemos com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.